Quero falar um pouquinho, não do dia e nem da hora, mas sim da época em que está escrito na Bíblia que Jesus viria. Muitas pessoas ficam em dúvida, muitas pessoas me procuram perguntando: os pastores não estão falando da vinda de Cristo, e o que fazemos? Será que eles não sabem? Estão perdidos? Deixaram de pregar o Evangelho? E eu quero dizer para vocês que na Bíblia está escrito assim, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 36, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora eu pergunto para vocês: estamos vivendo nos dias de Noé? Eu vou falar para vocês uma coisa: estamos vivendo sim nos dias de Noé. Vamos ver como era nos dias de Noé e ver e comparar com o que nós estamos vivendo hoje. Lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, eu tenho a resposta do que Jesus falou lá, que nós deveríamos ficar atentos para o que ia acontecer. A época, ele não falou que sabia o dia nem a hora, mas a época, quando nós estivéssemos vivendo os dias de Noé. Como era nos dias de Noé? Está escrito aqui no capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Meu Deus! Não é essa época que nós estamos vivendo, a multiplicação do pecado? Não, houve na época de Noé. E é por isso que Deus teve que dar um corte e começar tudo de novo. Então é assim. Só que agora, sobre a vinda de Jesus, vai ser o fim. Nós sabemos, os que conhecemos a palavra. Então, e que toda a imaginação dos pensamentos, aqui diz, eu vou ler de novo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Agora eu quero perguntar para vocês em que época que é que nós estamos vivendo, se hoje, ao invés de darmos valor às coisas de Deus, à palavra de Deus, amar o próximo como a si mesmo, e se nós amássemos o próximo como a si mesmo, nós não chegaríamos no divórcio, muitos divórcios, prejudicando os filhos que ficam abandonados. Ainda hoje, no século 21, temos problemas psicológicos com os pais que se separam e os filhos ficam abandonados. Não me digam que não, porque é assim. Outra coisa também, as pessoas estão vivendo o relativismo, tudo é relativo, a desconstrução de coisas boas do passado agora já não serve mais. Tudo que era certo é errado. E tudo que é errado agora, era errado, é certo. Então, nós devemos ficar de olho. É a época da vinda de Cristo. Uma pastora, Carla Damasceno, minha professora de hebraico, ela tem muito medo de cachorro porque ela foi mordida de cachorro. E ela se encontrava nos Estados Unidos e quando ela viu um cachorro enorme, ela saiu correndo, subiu em cima do banco, pegou a filha, e quando ela olhou, não era um cachorro, era um homem vestido de cachorro, donde uma outra pessoa o levava pela coleira. Agora, eu pergunto para vocês, o que é que nós estamos vivendo? Não é muito pior que a época de Noé? Não é muito mais elevado essa guerra que nós estamos vivendo agora? Eu gravei um TikTok sobre isso em 1 minuto para deixar as pessoas mais sossegadas, de que por detrás de todas as coisas existe um espírito anticristo e o anticristo vai tomar posse nessa época aí. Então, o que é que está acontecendo? Quando João foi jogado na ilha de Pátimo, havia um espírito anticristo fazendo as suas maldades e pensando que estava dominando, mas era Deus que estava, porque ele precisava que fosse escrito o livro de Apocalipse. Quando Nero colocou fogo em Roma, ele se regozijava na sua maldade, o espírito anticristo também tinha pegado ele. Então, ele mandou
pôr fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos, sempre estão os cristãos envolvidos. E só que ele não sabia que era um mandato de Deus, que o povo teria que se espalhar pregando o evangelho. E eles saíram pregando o evangelho. Ainda na perseguição, a igreja, nossa primeira igreja mãe, que saiu lá do povo judeu, fugido por Nero, eles saíram pregando o evangelho. Tanto é que, se vocês verem lá, na perseguição, quando Paulo escreve a primeira carta dele, era para essas pessoas que eles seguissem dando testemunho de cristão, porque a vontade de Deus reinava, porque nós já estamos salvos, por que nós vamos nos preocupar, não é verdade? Quando Hitler mandou matar os judeus na Segunda Guerra Mundial, né, que foi um desastre da Segunda Guerra Mundial, eles mataram muitos judeus, foi para que os judeus ficassem mais fortes. Hoje eles têm todo o ouro do mundo para cumprir uma profecia bíblica, que vocês sabem, os que conhecem a Deus sabem, os que não conhecem, eu espero que vão lá buscar e entender esse ponto. Eles dominam a economia mundial em uns 55% hoje em dia, imagine. Então, e eles aprenderam nessas perseguições aí do Hitler. E hoje em dia nós estamos vivendo a guerra, que é bem atual, e quem está por trás, sem piedade, sem dó, e você pode ver que é um espírito anticristo mesmo, ele é anticristão porque ele é marxista, e nós sabemos isso. Marx foi uma das pessoas que ele é estudado, eu mesmo nem aprovei essa matéria porque eu não cheguei no final, eu brigava muito com o professor, porque eu conhecia a palavra, então eu falava, ele falava, Oviedo, não vá por esse lado, claro, porque colocava dúvida no que ele estava ensinando sobre Marx. Nós tivemos que fazer 1 ano da matéria, eu nem aprovei a matéria porque eu desisti, eu ficava muito brava, né? Eu não sabia ainda distinguir uma coisa da outra, que eu necessitava aprovar essa matéria. Então, foi 1 ano de estudo de história das ideias no jornalismo argentino. Agora vocês por aí ficam pensando, por que eles têm esse pensamento socialista? É porque eles estudam Marx na faculdade. E lá na Argentina é uma coisa muito marcante assim. Você tem que aprovar essa matéria e ele sai como um deus, perseguidor dos cristãos. Inclusive, eu era uma cristã no meio de todos os alunos, e eles deixavam eu sozinha, sentada num canto. É uma coisa assim terrível. Mas vamos deixar isso de lado e vamos à palavra de Deus. O espírito do anticristo está por detrás de todos esses episódios, sem contar com a matança das crianças na época de Moisés e na época de Jesus. Em tudo está a maldade demoníaca do inferno atrás do espírito anticristo. E nós somos a favor de Cristo, nós somos salvos, comprados, remidos com o sangue de Jesus. E não temos que temer nada, porque Deus, até o fim, vai estar no controle, ainda que signifique a nossa morte, gente. Por isso que é muito importante você ter o teu nome escrito no livro da vida. Você tem o teu nome escrito no livro da vida? Então, você não tem o que temer. Nesse problema da guerra, nós não podemos fazer nada a não ser pregar o evangelho com mais intrepidez, com mais rapidez, para ver se o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas para que mais pessoas se salvem. Mas, de outra forma, é como diz a palavra, não podemos a esse problema acrescentar 1 centímetro na nossa estatura. Então, fique na paz, Deus está com você, Deus está comigo, Deus está com o povo de Deus e Ele tem o controle de tudo. Ainda que a terra trema, não se preocupe, não se preocupe, porque o Deus que criou todas as coisas, inclusive uma criação toda poderosa, que Ele fez das coisas que não havia, o que existe hoje, é uma coisa tremenda. Vale a pena esperar, vale a pena estar tranquilo, vale a pena estar em paz, enquanto que os não conhecedores vão ir lutar e pedir paz, 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 paz. E aí é quando o anticristo vai assumir.
Não é maravilhoso nós ter esse conhecimento?